Mitsunaga é um homem trabalhador, dedicado. O que eu sou, eu acho que muito pela bênção de Deus. Eu nasci numa família humilde, simples, mas eu tenho nos meus pais uma grande referência. Tudo que eu sou hoje, o que eu tenho da minha história, vem deles, né? Isso mesmo. Poxa vida. Segue aí. É difícil falar da gente, né? Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar o que eu me tornei enquanto pessoa. Eu me lembro ainda muito jovem, eu como estudante, como criança, né, brincando, né, eu tinha muitos sonhos e de repente as coisas foram acontecendo. Eu sempre fui um cara que cobrou muito de mim, cobrei muito da minha existência. Então é como se eu tivesse a obrigação sempre de ser aquele cara focado, ser o melhor, sempre tirar as melhores notas na escola, a pessoa que tinha que ser respaldo para os outros. Eu já profetizei desde criança, desde que ele foi criança, que ele ia ser presidente da República. Quando ele estava fazendo as tarefas de escola dele, ele já se gesticulava, ele falava que nem ele fazia num discurso. E sempre gostou muito de conversar bastante, de falar. Eu apoio, ele vai ter um grande futuro na política, sempre gostou. Na escola sempre se deu bem com todo mundo, estudava pouco, mas sempre tirava nota boa. Olha, ele começou a trabalhar acho que com uns 12 anos, 13 anos. Ele foi trabalhar no hospital de base, no laboratório. De lá ele foi para Cardiovida, para administrar lá. Era gerente, era uma criança, era gerente, 15 anos. Fazia tudo lá. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já tinha praticamente a minha independência pessoal e financeira, né? Sempre incentivado pelo meu pai e pela minha mãe. Naquela época, já se fazem alguns anos isso, né? Eu fiz com que meus pais me emancipassem aos 15 anos de idade, para que eu pudesse ter a minha liberdade, para que eu pudesse ter a minha autonomia. A minha mãe conta muito essa história, que no dia que nós fomos no cartório, a cartorária falava assim: a senhora tem certeza que a senhora vai fazer isso, né? É um menino com 15 anos de idade assumindo a responsabilidade da vida, e ela falou, é o que ele quer, né? E era o que eu queria. Eu lembro que a mulher do cartório, a cartorária, ela falou assim para mim: a senhora sabe bem o que a senhora está fazendo? É uma responsabilidade, a senhora está dando, a senhora está emancipando ele para ele fazer o que ele quer. Eu falei, eu confio nele. Eu digo que venci muitas batalhas, venci muitas lutas, sempre buscando o meu melhor, buscando o melhor daqueles que estavam à minha volta. Tenho na minha história muito trabalho, né? Mas muito estudo. A faculdade de Direito na minha vida foi um divisor de águas, porque eu vi na literatura, na letra fria da lei, tudo aquilo que eu poderia fazer enquanto pessoa, enquanto gente, e poder realmente transformar a vida das pessoas. Eu acho que Mitsunaga é gente da gente. Mitsunaga é uma pessoa que olha para as pessoas ao seu entorno, se preocupa com as pessoas ao seu entorno. Mitsunaga é coração, acima de tudo, é razão também. Desde pequeno já começou a fazer parte das coisas da igreja. Tanto é que com 18 anos ele foi consagrado pastor. Amado Deus, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos neste lugar. Eu sou um homem de fé, creio na palavra de Deus, meu livro de cabeceira, né? Conheci a palavra de Deus ainda muito jovem, aos 6 anos, na escola bíblica dominical. Aos 14 eu me converto ao Evangelho e vou viver
a palavra de Deus. Tenho grandes experiências com Deus, experiências que marcaram a minha vida, experiências de vida mesmo, e que transformaram a minha existência. Já emocionou já? Um pouco. Família é tudo. Família é a base, família é a essência, família é o esteio, é o porto seguro, né? Eu tenho na minha família, nos meus pais, a minha referência, o meu exemplo. Sinto muito orgulho dele. Ele sabe que pode contar comigo sempre. Eu estou sempre apoiando ele. O que deve é. Meu pai, por ser de uma família de uma origem japonesa, o japonês naturalmente ele é muito fechado, né? De poucas palavras, né? Mas um homem de grandes gestos, né? E eu sempre fui muito observador, né? Já minha mãe não, né? Minha mãe ela é descendente de português com italiano, então é aquilo, né? Fala muito, né? Brava, né? Mas eles são a minha base, né? A minha referência, né? Ele nunca abandonou nós. Nem eu, nem sabe, nunca. Não posso falar. Toda vez. Se eu precisei dele, ele sempre me ajudou. Ele nunca abandonou. Dentro de casa a gente sempre foi uma família unida, como todas, com seus problemas altos e baixos, né? Mas foi num ambiente familiar sadio que eu cresci. E eu sempre tive como meu mote, né, constituir a minha família. Meu primeiro casamento foi muito cedo, eu casei com 24 anos, né? Logo em seguida veio o meu filho, que é o Pedro Henrique, que eu digo que para mim ele é a minha mola propulsora. Pedro Henrique nasce num momento muito difícil da minha vida, né? Profissional, a vida, né, do cotidiano. E eu tenho o Pedro Henrique como que uma virada de chave, uma referência. Você, pai, é o meu herói. Você sabe disso. Então hoje, vou pedir uma coisa para você. Coragem. Coragem, que eu sei que você tem. Está escrito na Bíblia que os filhos são como flechas na aljava de um guerreiro, né? Eu tenho uma flecha, mas é uma flecha que realmente embasa a minha vida em tudo. E o Pedro, ele vem na minha vida transformando. Se eu já era um cara aguerrido, um cara que tinha força, um cara que tinha anseio de crescer, o Pedro então faz com que isso renasça. E pai, se em algum momento você tiver dúvida, se tiver com insegurança, não acreditar, olha para o lado, olha para mim, olha para a Janete, olha para esse povo que está aqui com você. Você, pai, é o próximo prefeito de Limeira e eu te amo. Eu tenho nele o grande amor da minha vida. O Pedro é meu sangue, é meu filho, é tudo, sabe? E dado o momento, a vida perdeu sentido. Era só trabalho, trabalho, trabalho. E aí eu tenho a satisfação, a grandeza de descobrir, ou melhor, né, talvez de ser descoberto, né, também, pela Janete. E a Janete transforma a minha vida de uma forma única. A Janete, ela voltou a dar motivo para mim de viver. Eu digo que ela me devolveu o sorriso, me devolveu a alegria, me deu uma liberdade que talvez eu nunca tive na vida. Uma leveza, sabe? E um amor, assim... A Janete, ela é minha amiga, minha confidente. A Janete é minha parceira.
minha sócia. A Janete é a razão da minha vida. A Janete, ela é tudo. Hoje não existe Mitsunaga sem Janete, né? É uma pessoa que eu sei que em qualquer momento da minha vida eu vou olhar para o meu lado e eu vou ver ela. E é uma mulher guerreira, sabe? É uma mulher que luta, uma mulher de fibra, uma mulher que, olha, gente, é assim, ela é... Eu sou suspeito de falar, porque eu digo que quando eu encontrei a Janete, quando eu conheci ela e quando esse amor brotou no meu coração, digo que eu tava como aquela árvore cortada, sabe? A árvore que talvez já não tinha mais esperança, ou tinha expectativa. E assim como está escrito lá, né, na palavra de Deus, né, ao cheiro das águas brotará. E eu brotei de novo, né? Eu renasci por causa desse amor. E ela é tudo, tudo. Eu sempre vivi em comunidade, eu sempre vivi com muitas pessoas ao meu entorno, né? Venho de uma história de vida familiar, inclusive de vida mesmo periférica, e quando a gente vive em comunidade, um ajuda o outro, né? Eu tenho boas lembranças e aprendi isso com a minha mãe, né? Toda vez que uma vasilha vem, ela tem que voltar com algo dentro, né? E ajudar as pessoas sempre fez parte da minha vida, em todos os sentidos. Eu nunca tive a mão encolhida, ao contrário. Mas ao longo da minha história de vida, de trabalho e tudo, eu sempre procurei estar próximos às pessoas, ajudando as pessoas. Até mesmo antes de ser advogado, né, eu tenho uma história muito intensa na área da saúde, né? E eu, ao longo desses, posso dizer, aí, 30 anos de trabalho, eu vi muita coisa, vivi muita coisa e posso dizer que realmente ajudei muita gente. A vida pessoal ensina a gente muita coisa, né? E quando a gente traz isso para a atividade pública, eu entendo como algo fantástico, porque a gente consegue imprimir, né, e colocar à disposição do serviço público toda a nossa experiência de como fazer, de como cuidar, de como ajustar. O que eu observo hoje é que, em geral, né, falta para o poder público realmente o cuidado, o zelo de olhar para as pessoas, olhar para o seu entorno, olhar para o ambiente, né, no caso da cidade, e ter a empatia e ter o zelo e o cuidado, né, com as pessoas, né? As famílias que moram, que fazem o município, muitas vezes realmente estão esquecidas. Perdeu-se, né, o cuidado, a empatia, perdeu-se o zelo, né, pela coisa pública, né? Então, trazer isso hoje para o município, para o poder público, eu acho que é trazer a essência, é ter a coragem, ter a ousadia, né, de olhar os problemas, que são muitos, né? O dia a dia é difícil, é o acordar cedo, às vezes é o problema do transporte, é o problema da saúde, é o problema da educação, é o problema social, é o problema da segurança pública. Muitas vezes é só mudar a posição em que a gente está para a gente poder saber identificar e ver os problemas mesmo, né? A gente tem no serviço público o problema, vamos supor, da educação, né? Mas a gente dentro de casa também tem o problema da educação, que é justamente como conduzir os filhos, né? Como o acordar cedo, preparar a criança para levar para a escola. Então, é pegar a vida nossa, é pegar a nossa essência e trazer para dentro
do município. E o município hoje, ele precisa disso, precisa de pessoas, né, que realmente tenham um olhar aguçado e a sensibilidade para transformar a vida das pessoas, né? E eu tenho certeza que minimamente, se a gente tiver essa capacidade de pegar a experiência e trazer para dentro, a gente pode transformar vidas.